Você sabia que a diabetes na gestação afeta mais ou menos 10% das grávidas no mundo e traz uma série de riscos para a mãe e para o bebê? Pois é, o assunto é sério e hoje eu vou falar sobre a diabetes gestacional. Quais são os seus riscos e como é que você pode preveni-los? Hoje nós vamos falar sobre diabetes gestacional, os seus riscos e como a gente faz para preveni-los. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, sou médico especialista em endocrinologia e diabetes e estou aqui na Sou Saúde e Bem-Estar para ajudar você, mulher, a ter mais saúde e qualidade de vida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que surge durante a gravidez, geralmente no segundo ou no terceiro trimestre e normalmente desaparece depois do parto, mas algumas mulheres até continuam diabéticas depois disso. A diabetes gestacional ocorre quando o seu corpo não consegue produzir insulina suficiente durante a gestação para controlar os níveis de açúcar no sangue. Você sabe que a insulina é um hormônio que permite que a glicose do sangue entre nas células para que ela seja usada como energia, como um combustível. Então, se você não tem insulina suficiente, ou se a insulina que o pâncreas produz não consegue fazer esse trabalho de pegar a glicose e colocar para dentro da célula, a glicose no sangue se acumula, isso aumenta a sua glicemia e causa o diabetes gestacional. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os riscos da diabetes na gestação, os riscos para a mãe, os riscos para o bebê e como prevenir e controlar a diabetes gestacional através de um estilo de vida saudável. Bom, primeiro a gente vai começar falando sobre os riscos da diabetes na gestação para a mãe. Então, olha só, se você está grávida ou se você tem uma filha, alguém da família que está grávida, saiba o seguinte, que diabetes na gestação aumenta o risco de você ter pressão alta na gestação e também até desenvolver a pré-eclâmpsia, uma condição que é super grave. A pré-eclâmpsia é aquela condição caracterizada por uma pressão muito alta e também normalmente a eliminação de proteínas pela urina, o que pode dar grandes complicações para a mãe e para o bebê. A diabetes gestacional também está associada a um risco maior da mulher precisar de uma cesárea. Sabe por quê? Porque esse excesso de glicose na circulação passa para o bebê. E o bebê engorda, ele fica muito grande, a gente chama isso de macrosomia, que é quando o bebezinho nasce com mais de 4 quilos. Isso dificulta muito o parto vaginal, porque o bebê fica muito grande para sair pelo canal vaginal e a mãe acaba precisando recorrer a uma cesárea, que a gente sabe que não é a forma mais saudável do nascimento. Além disso, olha só, as mulheres que tiveram diabetes na gestação, elas têm um risco maior de ter diabetes tipo 2 lá no futuro. Então, se você teve diabetes na gestação, fica de olho, você vai ter que acompanhar a sua glicose ao longo da vida, porque você tem um risco maior de virar diabética depois, tá? E você sabe que o diabetes tem série de complicações, Doenças cardíacas, o derrame e até perda de visão, perda da função dos rins e as amputações. Isso é muito chato, Terrível. Agora, olha só, vamos falar sobre os riscos da diabetes para o bebê. Como a gente já mencionou, se você tem diabetes na gestação, o bebê pode crescer muito, isso pode levar a complicações para o bebê durante o parto, ele pode se machucar na hora de nascer. E como o bebê está acostumado com um nível de glicose muito maior, na hora que ele nasce, corta o cordãozinho umbilical, o que acontece? Os níveis de açúcar no sangue do bebê vão cair muito. Isso pode causar o que a gente chama de hipoglicemia no bebê recém-nascido, Então, gente, isso é muito perigoso, Porque o bebê estava acostumado com glicose alta, ele tinha uma produção de insulina alta, só que aí na hora que ele nasce e corta o cordão umbilical, ele não está mais recebendo aquela dose excessiva de açúcar que vinha da mãe, aí ele vai ter hipoglicemia. Isso pode causar letargia, o bebê pode ter dificuldade de se alimentar e pode até levar a convulsões, Bem importante isso. O bebezinho também que nasce de uma mãe com diabetes na gestação,
tem mais problemas de respiração ao nascer. Como exemplo, a síndrome do desconforto respiratório neonatal. É uma síndrome importante aí que pode levar a problemas nos pulmões do bebê, tá? Que ainda não estão totalmente desenvolvidos e não conseguem aí fornecer o oxigênio suficiente para o corpo. Outro problema associado à diabetes na gestação para o bebê é a icterícia. Sabe aquele amarelão? Quando a pele e os olhos do bebê ficam amarelados, tá? Então, isso pode acontecer também nos bebês filhos de uma mãe que é diabética na gestação. A longo prazo, os bebês das mães com diabetes na gestação podem ter um risco maior de ter obesidade na vida adulta e também de se tornarem diabéticos. Então, olha só, né? O bebê, coitado, ele acabou de nascer e já está recebendo essa herança aí que vai aumentar o risco dele ter obesidade e diabetes do tipo 2. Então isso é muito importante, tá? Porque o diabetes na gestação pode afetar você, mamãe, e muito o seu filho, não só no momento que nasce, mas para toda a vida dele. Bom, agora que nós entendemos os riscos da diabetes na gestação para a mamãe e para o bebê, vamos falar sobre como prevenir e controlar essa condição. A boa notícia é a seguinte, gente, ó. A diabetes gestacional pode ser controlada na gestação com melhorias no seu estilo de vida, especialmente alimentação e atividade física. Mas também é importante você acompanhar regularmente os seus níveis de açúcar, tá? Você tem que fazer o pré-natal, tem que monitorar os níveis de açúcar para você ver se está controlada adequadamente. O médico muitas vezes pode solicitar exames adicionais para você medir sua glicose, seja aquele exame que pica o dedinho, seja exames de sangue em datas específicas do momento da gravidez, para saber se precisa ou não prescrever algum tipo de medicamentos. Em muitos casos a gente acaba não conseguindo prevenir, né? Mesmo que a mulher faça tudo que ela pode, ela acaba não conseguindo prevenir essa condição e aí às vezes vai precisar tomar algum medicamento. Então é importante que você entenda que é melhor tomar um medicamento na gestação para controlar a glicose do que você e o seu bebê serem expostos a todos esses riscos, tá? É muito importante que você tenha uma gravidez segura e tenha um bebê saudável. Então, vou te dar agora algumas dicas adicionais que vão te ajudar a prevenir a diabetes na gestação. Primeira coisa, você precisa manter um peso saudável antes e durante a gravidez. Então, se você está querendo engravidar e está acima do peso, é um bom momento para você já entrar na linha, entrar num peso ideal, porque o excesso de peso é um fator de risco para o diabetes na gestação. Então, tente alcançar e manter o seu peso saudável antes de engravidar. E depois, durante a gestação, ganhe peso de forma gradual e controlada, conforme a orientação do seu médico. Segunda coisa que você precisa fazer, exercício físico regular. Atividade física, ela ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue e melhora a sensibilidade do corpo à ação da insulina. Então isso vai ajudar a regular a sua glicose. Então tente fazer pelo menos meia hora de exercício moderado na maioria dos dias da semana, tá? Se você conseguir fazer 1 hora, é até melhor. Pode ser caminhada, pode ser natação, pode ser pilates. São várias opções aí que são seguras e eficazes para as gestantes, ok? Terceira coisa que você precisa fazer, siga uma dieta saudável, equilibrada. Uma alimentação é fundamental para controlar os níveis de açúcar no seu sangue. Então, a gestante que está com diabetes gestacional tem que ter uma dieta rica em frutas, especialmente as frutas com menos açúcar, né? Falar das frutas cítricas, frutas vermelhas, são ótimas para você. Verduras, todos os tipos de verduras. Os legumes também, especialmente aqueles que têm pouco amido, né? A couve-flor, o brócolis, a berinjela, a abobrinha, são excelentes. E você também pode comer os grãos integrais, tá? Não coma os refinados. Farinha branca, açúcar, arroz branco, pães e bolachas feitas com farinha refinada e açúcar, proibido, tá? Evita a todo custo. Também não te aconselho a ficar comendo muita gordura saturada, muita manteiga, leite integral, muita carne, porque a gordura saturada aumenta a resistência à insulina e apesar de não ter glicose,
torna difícil a insulina controlar a sua glicose, ok? E foge totalmente da gordura trans, que é um veneno. Então, sorvete, bolacha recheada, esse monte de alimento industrializado, ultraprocessado, fast food, isso aí você tem que correr, tá bom? Quarta dica, monitore os seus níveis de açúcar no sangue, tá? Se você está com esse problema, o seu médico vai te orientar a você monitorar os níveis de glicose. Isso vai te ajudar a garantir que a glicose esteja dentro dos níveis aceitáveis. Se você percebe que ela está fora, dá uma avaliada o que você comeu, se você fez exercício, o que fez a glicose sair do eixo, tá? E se o médico achar que você está com níveis de glicose persistentemente elevados, talvez ele recomende você tomar um medicamento para controlar, ok? A outra dica que eu vou dar para você: existe um teste de tolerância à glicose que é feito entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Esse teste é importante para diagnosticar a diabetes gestacional. Então, se você tiver algum risco para desenvolver isso, por exemplo, se você já começa a gravidez acima do peso, você vai fazer esse teste e é nessa época, mais ou menos entre a 24ª e a 28ª semana, que esse problema pode surgir. E lembre-se, se o médico recomendar algum tipo de medicamento, faça o tratamento direitinho, tá? Siga as orientações de alimentação, faça exercício físico, mas se eles não forem suficientes, é melhor um medicamento nessa fase para controlar o açúcar do que você ficar com glicose desregulada, prejudicando a sua saúde e a saúde do seu bebê. E se você tiver com dificuldade de fazer isso sozinho, converse com um profissional de saúde, busque um nutricionista, busque um preparador físico para te ajudar com alimentos específicos para você, com um plano de treinamentos adequado às suas necessidades, ok? É muito importante você ter o apoio profissional nessa fase tão importante. Você gostou dessas dicas? Olha só, então primeira coisa, coloque elas em prática, viu? Porque não adianta nada você aprender as coisas e não aplicar. Segunda coisa, curta esse vídeo, inscreva-se aí no nosso canal e compartilhe também com seus amigos, com seus familiares ou com aquela amiga que também está grávida ou está pensando em ficar grávidas. E também, se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você quer mais informações sobre alimentação para controlar o diabetes ou diabetes gestacional, deixa aqui nos comentários, ok? Um grande abraço, obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.